Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui à nossa aula de redação para a Polícia Militar da Bahia. Concurso este que saiu e que contempla muitas vagas e uma excelente oportunidade você que deseja ingressar nessa excelente carreira no estado da Bahia. Pessoal, eu venho aqui desmistificar toda a redação. Eu venho aqui ensinar para vocês diversos aspectos importantes, tratar temas que já foram cobrados, falar sobre a banca FCC, falarei sobre muitas coisas importantes. Essa aula será muito produtiva e essa será a aula 1 dentre diversas que eu irei gravar aqui no YouTube para vocês assistirem. Então, seja bem-vindo, se acomodem e assistam essa aula com muita atenção. Pessoal, antes de iniciar a aula, venho aqui falar sobre meu perfil do Instagram, onde eu posto diversos conteúdos, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, eu recomendo dar uma olhada, sigam lá se vocês gostarem. E também para se inscreverem aqui no meu canal do YouTube. Diversos vídeos eu posto aqui. Toda semana tem vídeo novo, tá? Diversos concursos. E também para você ficar ligado nos próximos vídeos que eu irei gravar sobre a redação para a PM da Bahia, tá? Então vamos lá. Pessoal, aqui eu fiz um breve resumo do que seria importante ali no edital, no que tange a redação. Vamos lá. Primeiro, a banca FCC. Banca FCC. Professor, eu vi alguns comentários que falaram a respeito que a banca FCC é uma banca que exige muito, é uma banca muito difícil, e agora eu tô com medo, que eu sou iniciante, que eu tô começando do zero, ou que faz muito tempo que eu não estudo redação. Gente, podem ficar tranquilo. Realmente a banca FCC, ela é uma banca que exige mais do aluno. É uma banca que coloca um nível mais alto, principalmente na argumentação. Mas eu tô aqui para justamente auxiliar vocês. Eu tô aqui para que vocês tenham ali o auxílio necessário para que você consiga passar por essa banca e ser aprovado neste concurso. Então, você que está começando do zero, você que faz muito tempo que não estuda, você que já está avançado, mas quer ali pincelar algumas partes, vocês todos aqui contemplam esta aula, vocês todos aqui vão conseguir aprender a redação para a banca FCC neste concurso. Pode ficar tranquilo, tá? Gente, a redação ela é de 20 até 30 linhas, né? Então, eu até falar um pouquinho sobre organização com vocês. Vocês vão ter até 30 linhas, uma folha padrão, né? Uma folha padrão, que vai da linha 1 à linha 30, e que vocês não podem escrever menos de 20, nem mais de 30. Então, qual que é a minha recomendação? É o seguinte, é que vocês pegando ali a sua redação, vocês dividam da seguinte maneira, vocês vão dividi-la em 4 parágrafos, né? Então você vai pegar aqui o parágrafo 1, o parágrafo, mudar de cor, né? Quero trazer uma didática para vocês, então vou mudar até a cor. O parágrafo 2, o parágrafo 3 e o parágrafo 4. Beleza, beleza. Então, o que acontece? Vocês têm uns parágrafos aqui que vocês vão dividir sua redação. São 4 parágrafos que serão divididos em 30 linhas, tá? Esse primeiro parágrafo é onde vocês vão colocar a introdução. A introdução. Perceba que aqui eu já vou falar de conteúdo, tá? A aula será muito produtiva, direto ao ponto. Então, o primeiro parágrafo é sobre introdução. Você vai gastar aqui cerca de 5 a 8 linhas, tá? O que eu falo? Olha, professor, eu passei de 8 linhas. Tá errado? Olha, eu não recomendo, vai faltar no futuro. Então, deixa ali neste limite até 8 linhas. Eu recomendo o ideal ficar entre 6 a 7, mas eu dou essa liberdade para o aluno. Então, você vai fazer uma introdução de 5 a 8 linhas. No que tange ao segundo e o terceiro parágrafo, isso é a respeito do desenvolvimento. Desenvolvimento. O que acontece? Aqui, vocês vão argumentar. Aqui, de fato, vocês vão trazer ali sua opinião acerca do tema. Não de forma direta, não falando a respeito de eu acho. Nada disso. Você vai trazer ali na terceira pessoa, mas vai trazer argumentos que demonstrem que aquilo é sua opinião acerca daquela temática. Porque a banca FCC é uma banca que privilegia bastante temas a respeito da sociedade. Temas a respeito de comportamentos, a respeito de doenças, a respeito de relações sociais. Então pode ser que no seu tema de redação fale sobre depressão. Pode ser que seu tema de redação fale sobre empatia na nossa sociedade. Pode ser que seu tema de redação verse, por exemplo, no campo político a respeito da violência no campo político, mas sempre tratando ali no campo sociedade. Tá sempre falando sobre as pessoas. Então a banca FCC, ela vai trazer temáticas desse modelo para que você coloque qual a sua opinião a respeito ali desse adoecimento, dessas doenças mentais na sociedade contemporânea, qual que é a sua opinião, qual que é a causa disso,
Como a gente pode solucionar isso? A banca exige do aluno que ele tenha a capacidade de mostrar a causa, que ele tenha a capacidade de argumentar a respeito e que ele tenha a capacidade também de propor soluções a respeito disso. Ela exige essa capacidade de você argumentar sobre a temática. Então, aqui vocês vão ter de 6 a 9 linhas. Geralmente vai ficar entre 8 linhas, tá? Não tem jeito. E o último parágrafo, pessoal, é a conclusão. E vai ter ali também entre 6 a 7 linhas, tá? E aí vocês vão pegando uma média aí que vai fechar nas 30 linhas, perfeitamente, fechando essas 30 linhas. Então essa é a organização que eu quero que vocês tenham no dia da sua prova. Aliás, que vocês tenham a partir de agora, porque vocês vão treinar para serem aprovados, tá? Então essa é a organização que eu quero de vocês. O valor é 100 pontos. Eu não preciso nem dizer, mas eu vou dizer, que eu vou dizer porque depois eu quero falar, eu avisei. Gente, é a matéria mais importante desse concurso. Não tem como fugir. É a matéria mais importante. Não tem nenhuma outra matéria dentro do concurso da Polícia Militar da Bahia que vale mais do que redação. São 100 pontos. 100 pontos. Gente, você pode fechar a objetiva. Se você for mal na redação, você pode perder centenas de posições e acabar sendo reprovado. Você quer ficar... você quer ser reprovado por causa de poucos pontos? E a redação, gente, ela pune mesmo. O aluno que não estuda, ele é punido severamente. Então, redação é a matéria mais importante no concurso da Polícia Militar da Bahia. O tema é sobre atualidades, né? O que é atualidades, professor? Gente, é o tema que versa sobre o que eu falei anteriormente. Sobre o campo sociedade, sobre o campo político, sobre o campo saúde, sobre aspectos sociais atuais. Não vai ser um tema que diz a respeito de direito constitucional. Não vai ser um tema técnico. Vai ser um tema atual, que você possa ter sua opinião. Então, isso é tema de atualidades. E aqui agora eu vou te mostrar os últimos temas que foram cobrados no concurso da PM Bahia, que foram cobrados em 2020. Foram 3 temas, tá? Já vou adiantar para vocês. O edital, ele foi claro em dizer que serão cobrados 3 temas de redação no dia do seu concurso. Então, serão 3 temas. E você precisa escolher um. Então você vai ter 3 alternativas e vai escolher um desses temas para debater a respeito. Não pode fragmentar, é o tema inteiro. Você vai escolher um desses 3 temas. E o que eu digo a respeito disso? É muito bom. Por quê? Porque você tem a possibilidade de escolher o tema que você melhor consegue discorrer a respeito. Você pode ser que uma vez você pegue um tema e você fique um pouco travado até para interpretar aquele tema. Agora, quando você tem 3 temas, essa chance de não conseguir discorrer cai muito. Muito mesmo, fica próximo de 0 se você estuda redação. Então é muito interessante e uma excelente oportunidade para garantir muitos pontos neste concurso. Então, pessoal, esse foi o primeiro tema cobrado na PM Bahia de 2020, tá? Eu vou colocar os 3 temas aqui e os 3 vão ter esse quadrinho aqui, que é como se fosse um resumo de argumentos sobre o tema, né? Então vamos lá, o tema 1 é o excesso de imagens e sua relação com a realidade. O mundo das imagens. Talvez se possa dizer que o que predomina na mídia mundial é a imagem. Com frequência, as outras linguagens aparecem de maneira complementar, ou propriamente subordinada à imagem. Tanto assim que a mídia apresenta aspectos e fragmentos das configurações e movimentos da sociedade global, como se fosse um vasto espetáculo de videoclipe. Ao lado da montagem, colagem, bricolagem, simulacro e virtualidade, muitas vezes combinando tudo isso, a mídia parece priorizar o espetáculo do videoclipe. Tanto é assim que guerras e genocídios parecem festivais pop. Departamentos do shopping center global, cenas da Disneyland mundial. Os mais graves e dramáticos acontecimentos da vida de indivíduos e coletividades aparecem, em geral, como um videoclipe eletrônico informático, desterritorializado de entretenimento de todo mundo. Então, esse tema aqui tem um texto que é um pouco mais complexo de entender, mas a própria frase do tema, ela é bem clara. Ela quer que você versa a respeito desse excesso de imagens que acontece na atualidade e a relação com a realidade. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: esse excesso de imagens, o que é mostrado, corresponde com o que de fato acontece? Dou um exemplo. O que você vê no Instagram daquela pessoa, daquele famoso, daquele amigo seu que parece que tem sempre a grama mais verde, é de fato o que acontece na vida pessoal de cada um?
E você percebe que não. Que as pessoas mostram o que elas querem que vocês vejam. Só que não necessariamente isso é o que de fato acontece. E muitas vezes não é. Né? Você percebe que muitas vezes o que é mostrado não corresponde do que é a realidade. Você vê famoso sempre demonstrando felicidade, mas depois aparece notícias sobre depressão, depois aparece notícias sobre adoecimento, sobre a saúde mental. Então você percebe como essa pessoa sempre mostrou ser feliz. Então você percebe que o excesso de imagens não correspondem com a realidade. Essa relação aqui, essa relação é uma contraposição. Como assim? Não corresponde. Não corresponde. O que mostrado não é o que é, de fato acontece. E assim, eu falei com vocês a respeito, por exemplo, do Instagram. E é muito interessante você perceber que muitas pessoas famosas mostram um corpo perfeito no Instagram, mostram, olha, acabei de engravidar, passou 2 semanas, a pessoa já tá com o corpo, assim, totalmente já diferente, um corpo de fato idealizado perfeitamente, e aquelas pessoas começam a se comparar. Quem segue essas pessoas começam a comparar. Olha, por que eu não tenho um corpo assim? Por quê? Porque aquela pessoa, ela mostra fazendo uma alimentação saudável, mas não mostra as dezenas de cirurgias que ela comete. Não mostra a bulimia que ela tem, que ela não consegue comer alimentos. Então, você percebe que existe uma comparação de seguidores com o que de fato mostram essas pessoas no mundo aí virtual. E essa comparação ela é muito ruim, porque as pessoas tendem a se sentir mal. Porque quando você fica se comparando demais com quem se diz perfeito, né, que mostra ser perfeito, você começa a sentir mal com isso. Você começa a criticar demais você mesmo. Isso é ruim, porque começa a aparecer ansiedade, bipolaridade, aumenta para depressão. Então você tem um adoecimento da população. Você nunca ouviu falar que as pessoas dizem por aí que as redes sociais são tóxicas demais? Por quê? Porque tudo parece ser perfeito. As pessoas mostram ser perfeitas, mas não corresponde com a realidade. Então, já você tem um exemplo perfeito de argumento, é mostrar isso aí. Perdão. Mas não só isso, pessoal. A gente tem também o campo político, né? Por quê? Porque notícias falsas. Gente, é a era das notícias falsas. Principalmente nessa época de eleição. Toda hora um político fala sobre uma coisa que não é verdade. Alguém posta uma notícia totalmente descontextualizada. Ou mostra um vídeo cortado. Ou mostra. Gente, são cenas que você vê, independente do seu partido político. Você vê de ambos os lados. Você vê isso aí. As notícias falsas, de fato, imperam na nossa sociedade. E o que é notícia falsa? Gente, é algo que é mostrado, mas que não corresponde com a realidade. É o tema aqui que está falando a respeito. Isso é notícia falsa, né? E é muito interessante. Já vou adiantar para vocês aqui. Existe um repertório, pessoal. Repertório é um pensamento de um filósofo, de um jurista, de um sociólogo que possa embasar seu argumento, que possa fortalecer seu argumento. Existe um filósofo que chama Platão, né? Ele viveu há muito tempo, tá? Isso aí é antes de Cristo. E ele falava sobre o mito da caverna. O que seria isso? Você teria uma caverna ali, que existiam pessoas presas, essas pessoas presas não conseguiam ver o mundo lá fora. Esse mundo lá fora seria a realidade. Essas pessoas só conseguem ver as sombras na parede. Essas sombras são projetadas, são manipuladas por outras pessoas na sociedade. Então quem está preso nessa caverna só consegue ver a manipulação, só consegue ver as imagens totalmente construídas. E aquelas pessoas veem aquilo achando que de fato é realidade, mas não é. É um excesso de imagem, é uma manipulação. Não corresponde com a realidade. Então, esse repertório seria perfeitamente aplicável nesse tema de redação. Perfeitamente. Inclusive, esse repertório está contido no meu curso de redação. Eu explico todo esse repertório com diversos exemplos. É um repertório muito rico que você pode usar em diversos temas. Então, é muito interessante, pessoal. Muito interessante mesmo. Um outro tema é sobre a importância da arte na sociedade contemporânea, que fala o seguinte: a arte e a humanização do homem. Afinal de contas, para que serve a arte? Gente, aqui você tem um texto motivador, mas eu vou pulá-lo. Por quê? Esse tema aqui, mesmo ser um texto motivador, vocês são obrigados a ter conhecimento. Obrigados, tá? Gente, falar sobre arte, falar sobre importância da arte é obrigação de você ter esse conhecimento. Por quê? Porque já foi cobrado na PPMG, já foi cobrado em diversos outros concursos. É um tema que vem sendo cobrado cada vez mais. Cada vez mais. É um tema disponível, comentado no meu curso, por exemplo.
Por quê? Porque é sempre cobrado. Então vocês têm que ter conhecimento por que a arte é importante, né? Gente, primeiramente, a arte é uma ferramenta de reflexão. Você tem uma arte ali que não serve apenas para entretenimento. Aliás, no passado, a arte não servia para entretenimento. A arte servia mesmo para refletir. Hoje você tem uma arte claramente com o propósito também de ter entretenimento, né? Esse infotenimento. Mas de fato a arte é uma ferramenta de reflexão. É uma forma de criticar, por exemplo, né? Dominação política e guerras. Né? Você percebe, por exemplo, que existe um quadro chamado Guernica, né? Guernica, não sei falar, é um nome espanhol, tá? É esse quadro aqui. Esse é o quadro da Guernica. O que acontece? Esse quadro foi pintado em 1932, aliás, perdão, 1936, não me recordo exatamente, entre 32 e 36, na Guerra Civil Espanhola. Gente, durante a Guerra Civil Espanhola, lá na Espanha, Hitler, né, nazismo, ordenou bombardeios na cidade de Guernica para fazer uma experiência com seus aviões, né? Ou seja, essa experiência queria matar milhares de pessoas. E todas essas mortes foram retratadas nesse quadro, Guernica, que estará sempre eternizado na nossa sociedade. Gente, o que você vê aqui, por mais que possa parecer estranho, são pedaços de corpos. Você tem aqui um pedaço de um corpo, um pedaço de um pé. Você tem aqui um cavalo gritando. Você tem aqui uma cabeça solta. Você tem aqui fragmentos, olha, uma espada. Você tem fragmentos de um corpo que mostra como a sociedade sofreu nessa época. Uma forma de refletir, olha, independente do tempo que passar, nós nunca esqueceremos as atrocidades que o nazismo fez com o mundo. Essas pessoas nunca serão esquecidas por meio da arte. A arte faz refletir. Se você parar para analisar esse quadro, vocês vão ver tantos detalhes que vocês ficarão besta de tanta coisa importante que tem aqui. Então, de fato, gente, a arte é muito importante. E aqui é só um exemplo. Você teve a arte muito forte, por exemplo, durante a ditadura militar. Então não tem como fugir disso, gente. A arte é muito importante para refletir, para criticar. E existe um impedimento, né? Porque a arte nem sempre é acessível. Gente, nem sempre a gente tem acessibilidade para ver esses quadros, para ver essas histórias, essas informações. Que existe de fato uma elitização. Isso é um problema que você pode abordar no seu texto, que as camadas populares não têm acesso a esse tipo de arte. E isso já foi cobrado na PMSP, né, que mostrava o seguinte, perguntava se os bailes funks seriam uma forma de arte ou deveriam ser criminalizados. E eu te pergunto, sua opinião, baile funk deve ser criminalizado ou é uma forma de arte? Gente, por mais que você critique o baile funk, por mais que você tenha alguns exemplos ruins, algumas coisas assim, você tem que entender que é uma forma de manifestar culturalmente de uns certos grupos sociais. Você pode não corresponder a esses grupos, mas você não pode querer reprimir só porque você não gosta, só porque você não compartilha com o mesmo íntimo, com o mesmo gosto, com o mesmo desejo. E isso foi cobrado na PMSP. E quem colocou que deveria ser criminalizado foi pela censura. Porque a liberdade rege nossa sociedade. Então, de fato, um tema muito interessante que já foi cobrado. Outro tema, pessoal, é o seguinte. Esse tema também não vou ler o texto motivador, mas vou ler o tema. Fala o seguinte: o cuidado com o corpo e com a mente e sua relação com o trabalho. Gente, é um tema que aborda aspectos sociais, típico da banca FCC, né? Cuidado com o corpo, cuidado com a mente, relação de trabalho. Gente, cuidado com o corpo e mente e relação de trabalho. Qual que é a relação hoje em dia disso aqui? É uma relação antagônica, né? É uma relação antagônica, são opostos. A pessoa que trabalha o dia inteiro raramente tem tempo de ir para academia, de fazer uma alimentação saudável. E qual é a consequência disso? É a geração da obesidade, é a geração fast food, de comer sempre alimentos industrializados, não tratar do corpo de fato com a atenção que merece ser tratada, né? E tudo isso é devido ao quê? Essa aceleração da vida, né? Essa aceleração dificulta de fato que as pessoas pratiquem esportes. E você tem ali uma piora da saúde mental. Por quê? Porque existe uma relação muito interessante entre saúde mental e alimentação saudável e exercícios físicos. Tanto que existe uma pesquisa que fala o seguinte, olha essa pesquisa que eu anotei para vocês. Pesquisadores da Unifesp desenvolveram um estudo que mostrou a relação direta da falta de exercícios físicos durante a quarentena e o nível de ansiedade e depressão.
Então, 30% dos participantes apresentaram sintomas de depressão moderado a grave e 23 sintomas de ansiedade de grau moderado a grave. Ou seja, você tem que a quarentena piorou tudo isso aí. Por quê? Porque as pessoas ficavam em casa, as pessoas não tinham contato com o mundo exterior, as pessoas não praticavam esportes. Então, tudo isso aí, a alimentação piora, o adoecimento piora cada vez mais e a mente sofre muito com isso. Então, é um tema muito interessante. Perceba que a banca disponibilizou esses 3 temas e todos são temas muito tranquilo de discorrer a respeito. Então, é uma banca que ela tende a ser exigente na correção, mas disponibiliza temas interessantes demais, demais. E são sempre temas de atualidade relacionados ao movimento social, relacionados à sociedade, comportamento. Aqui eu trouxe para vocês a parte digital, né? Que fala a respeito de conteúdo da correção, estrutura e expressão. O que eu posso falar para vocês? Gente, 70 pontos são apenas para estrutura e cometer poucos erros. Porque alguns erros são passados despercebidos pela banca. É normal, tá? É normal. A banca não chega a punir todo o erro, não. Alguns passam despercebidos. Então, o aluno que segue a estrutura correta e tende a escrever ali com pouquíssimos erros gramaticais pode conseguir já de antemão até 70% da nota. 70 pontos, perdão. E quem conseguir ainda trazer argumentos coerentes, consegue ainda, aliás, aqui é 60% da nota. E quem trazer argumentos coerentes consegue mais 40 pontos. Ou seja, para conseguir uma pontuação alta aqui, existem certas estratégias. A primeira dela, ter uma boa estrutura para seguir acerca da construção da sua redação. Você tem uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão bem feita, você consegue discorrer a respeito. Então, isso é muito bom, isso é muito inteligente de você ter. Outra coisa, cuidado com a argumentação. Como eu falei, a banca FCC ela é exigente. E uma coisa que ela tem muita exigência é o repertório sociocultural. Que é o que eu te falei, é você trazer filósofos, sociólogos, autores externos para embasar o seu argumento. É muito importante isso, tá? Então, por exemplo, você trazer ali, no meu curso de repertório, por exemplo, tem diversos autores. Esses são os exemplos, né? Zygmunt Bauman, Platão, Aristóteles, Ulrich Beck, Pierre Levy, Byung-Chul Han. Gente, por mais que você não conheça esses autores, pode ficar tranquilo, tá? Vocês adquirindo o curso, vocês vão ter esses autores todos explicados aqui. Pode ficar tranquilo. Mas a banca exige que você traga autores para o seu texto. Que algum desses autores aqui embasem seu argumento. Mas você não precisa saber a biografia de Zygmunt Bauman. Você não precisa saber a biografia de Platão. Não, gente. Você precisa saber o básico para compreender na sua redação. Meu objetivo ao ensinar esses repertórios não é que você se torne um filósofo ou um professor especialista em filosofia e sociologia. Não. Meu objetivo é que vocês compreendam o básico de cada um e consigam aplicar ao escrever uma redação. Então, todo o meu curso de repertório, ele é feito da seguinte maneira. Eu resumo pensamentos de certos autores e relaciono com temas. É sempre diretamente aqui. Por quê? Porque eu entendo que vocês têm diversas matérias para estudar, uma infinitude de matérias e que o tempo é precioso. Por isso que eu faço tudo bem ordenado, bem explicado e objetivo, tá? Então, de antemão te adianto. Eu estou lançando meu curso para a PM Bahia, né, de redação, e eu trago ali um curso de repertório para que vocês consigam vencer a banca FCC, porque de fato, se você não trazer autores para seu texto, você irá perder ponto, infelizmente você irá perder ponto. E esse é meu curso, pessoal, esse é meu curso para PM Bahia, tá? São aulas objetivas de estruturação para FCC. Então toda a estrutura que eu falei com vocês, que vale 30 pontos, toda essa estrutura eu trabalho nas aulas para que você não perca nenhum ponto a respeito. Tá? Aulas objetivas, aulas com diversos exemplos, tudo isso para que você tenha ali a construção do seu texto de forma mais fácil. Além disso, eu trago ali mais de 65 temas comentados com argumentação. Então, todos os temas têm ali os argumentos a serem usados, explicação do tema. Então, eu trago diversos desses temas. Por exemplo, você viu aqui que eu comentei 3 temas com vocês. No curso, eu disponibilizo mais de 65 comentados. E eu trago tudo em PDF para que você consiga ver de forma mais rápida. Além disso, eu disponibilizo mais de 40 redações modelos. Então vocês vão ter diversas, gente, são muitas redações modelos para vocês comparar, para vocês aprenderem, vendo ali uma redação nota 10 pronta. O curso é muito completo, ele reúne todas as principais
instrumentos para você conseguir escrever uma boa redação. Além disso, mais de 5 correções individualizadas, que é o seguinte, você vai ter 5 correções comigo, com base no padrão de correção da FCC. Esse padrão aqui, ó, corrigindo com base aqui. Então, cada aspecto do padrão de correção eu vou analisar em torno da sua redação. E sem contar, pessoal, esse bônus maravilhoso que é o curso de repertório sociocultural, onde eu explico todos esses autores e mais outros de forma objetiva, de forma leve, de forma simples, para qualquer pessoa poder aprender para escrever uma boa redação. De novo, não quero que vocês sejam especialistas em filosofia ou sociologia. Eu quero que vocês aprendam o básico de cada autor para que consiga argumentar na sua redação e ser aprovado no concurso da PM Bahia. Então, gente, todo esse curso aqui está fantástico, feito com muito carinho, muita dedicação e tem todas as ferramentas que vocês precisam para ser aprovados. Esse curso, pessoal, ele está saindo por R$ 149, que pode ser dividido, tá? Mas eu vou disponibilizar um cupom de desconto. Ele vai ficar disponível até o dia 10, que é até quando vocês vão receber, né? Então, no final do mês, eu entendo, no final do mês é um pouco difícil de ter. Então, eu vou disponibilizar um cupom de 15%. É o cupom APROVA 15. Gente, com esse cupom aqui, APROVA 15, o curso vai ficar em torno de R$ 126. Tá muito barato, gente. É o preço de 2 pizzas. Tá muito barato mesmo. Que você quer aprender, que você quer ser aprovado, vocês precisam dessa ferramenta. E é tudo que eu passo para vocês. E eu sempre penso no concurseiro. Eu sei que é difícil, eu sei que tá tudo difícil, tudo caro. Por isso que eu faço um preço muito interessante e com tudo que vocês precisam saber aqui neste curso. Todas as ferramentas de redação estará aqui nesse curso. Então vocês podem sempre tirar dúvidas comigo. Vocês vão receber suas correções de redações e aí eu vou mandar, a gente vai conversar a respeito. Alguma dúvida que tiver, eu tiro com vocês. Tudo é bem auxiliado, gente, porque de fato eu quero que vocês sejam aprovados. Eu quero que ano que vem vocês estejam com a farda da PM da Bahia. Eu quero que vocês mandem foto para mim, que eu vou ficar muito feliz com tudo isso. Esse é o objetivo, fazer com que vocês sejam aprovados. Eu encerro aqui essa aula 1 de redação PM Bahia. Vou gravar outras. Espero que vocês tenham gostado e até mais.